Será que as mulheres são naturalmente mais sentimentais e os homens mais racionais? Será que as mulheres já nascem preparadas para cuidar de casa e para cuidar dos filhos, enquanto os homens já nascem preparados para poder prover o sustento de uma família? Será que as mulheres são mais frágeis e os homens são mais fortes? É muito comum a gente tentar responder esse tipo de pergunta fazendo uso do determinismo biológico. Nós vimos em outra aula que o determinismo biológico é a tentativa de associar determinadas características culturais a uma herança genética, aquilo que você tem no seu DNA. Veja bem, é muito comum então que a gente queira atribuir determinados comportamentos a homens e mulheres por aquilo que eles trazem no seu código genético, por aquilo que eles trazem no seu sangue. Ou seja, é comum eu associar o comportamento de homens e mulheres ao sexo, tá? Primeira palavrinha que a gente tem que entender antes de seguir nessa discussão e entender essas diferenças comportamentais entre homens e mulheres é o termo sexo. Quando eu falar de sexo, eu estou falando de uma característica biológica. Vocês veem lá na biologia que sexo diz respeito basicamente àquilo que eu costumo chamar de dimorfismo sexual. Ou seja, a nossa espécie humana, ela se divide em dois tipos sexuais que são definidos geneticamente lá nos seus cromossomos, né? Então, os homens nasceriam com um par de cromossomos XY, enquanto as mulheres nasceriam com um par de cromossomos XX. Essa diferença biológica faria com que ambos desenvolvessem corpos diferenciados, sobretudo no que se refere ao sistema reprodutor, que obviamente é bem diferente entre homens e mulheres, mas também em questões hormonais, né? A gente sabe que os homens têm uma concentração maior de testosterona, enquanto os hormônios tipicamente femininos são o estrogênio e a progesterona. Isso faz com que as mulheres, por exemplo, desenvolvam mais as suas glândulas mamárias. Tá? Os homens também têm glândulas mamárias, porém eles não desenvolvem da mesma forma que as mulheres por essa questão biológica do estrogênio, tá bom? E é óbvio, então, que você tem essas diferenças biológicas aí que vão compor essas diferenças corporais entre homens e mulheres. Percebam, até aqui eu não estou falando de cultura, até aqui eu não estou falando de nada que é aprendido. Eu estou falando de características que são biológicas e que são naturais e que nos fazem então ser essa espécie caracterizada por um dimorfismo sexual. Agora a grande questão é, será que esse dimorfismo sexual, essa diferença biológica, que eu chamo de sexo, entre homens e mulheres, é suficiente para explicar tantas diferenças comportamentais entre homens e mulheres? Será que isso é suficiente para explicar porque é muito mais comum a gente ver uma mulher fazendo uma tarefa doméstica do que um homem? Será que isso é suficiente para explicar o número de casos de violência doméstica contra as mulheres? Será que isso é suficiente para explicar porque durante muitos anos as mulheres não foram autorizadas, por exemplo, a participar das eleições presidenciais de um país? Veja, agora eu estou saindo da dimensão meramente biológica e estou tentando encontrar se existem outros fatores que levam homens e mulheres a ocuparem papéis sociais diferentes, a terem posições diferentes dentro da sociedade. Para a gente entender isso melhor, a gente precisa começar a se perguntar a importância do processo de socialização na formação dos papéis que homens e mulheres vão ocupar no mundo. Tá? Será que homens e mulheres passam pelo mesmo processo de socialização? Ou seja, será que eles aprendem a viver em sociedade da mesma forma? Para a gente começar a entender melhor essa questão, eu gostaria de trazer aqui uma autora chamada Margaret Mead, uma antropóloga. Lembrando, os antropólogos têm uma preocupação muito grande em entender as diferenças entre as várias culturas. É isso que um antropólogo faz. Estuda as culturas, os povos, as etnias diferentes e eventualmente vai fazer comparações entre os povos. Tá? A Margaret Mead, ela é uma antropóloga que foi pesquisar em um país chamado Nova Guiné 3 culturas diferentes, 3 etnias. Veja, o mesmo país, a mesma região, só que ela foi estudar 3 culturas diferentes.
Qual era o objetivo dela quando ela foi estudar essas três culturas? Ela queria verificar se homens e mulheres ocupavam os mesmos papéis naquelas três culturas. No final desse estudo, ela queria demonstrar até que ponto o nosso comportamento enquanto homem ou enquanto mulher era determinado biologicamente e até que ponto o nosso comportamento era influenciado e condicionado pela cultura. Ela queria desconstruir aquela explicação anterior que eu falei no início do vídeo do determinismo biológico. Esse tipo de determinismo biológico que atribui à característica biológica certos comportamentos culturais, eu chamo de sexismo. Tá? Ou seja, eu pego o sexo e digo porque ele é homem, ele é mais forte, ele é mais racional, e porque ela é mulher, ela é mais sensível, ela é mais frágil, ela sabe cuidar de uma cozinha, por exemplo. Isso se chama sexismo, tá? Então anote, sexismo é esse tipo de determinismo biológico, quando eu pego o sexo e atribuo determinados comportamentos culturais. Voltando aqui para Margaret Mead, ela está tentando desconstruir essa ideia. Ela quer mostrar que o nosso comportamento enquanto homens e mulheres é, na verdade, condicionado pela cultura em que a gente está vivendo. Então, quando ela vai lá pesquisar aqueles três povos, aquelas três culturas, num lugar chamado Nova Guiné, ela está interessada em verificar se homens e mulheres têm os mesmos papéis em todas as sociedades. Se ela chega e verifica que naquelas três sociedades, homens e mulheres têm temperamentos semelhantes, comportamentos semelhantes, ocupam papéis sociais semelhantes, existe uma grande chance, então, desses comportamentos serem determinados biologicamente, já que eles não variam de acordo com a cultura. Por outro lado, se ela vai naquelas três culturas, naqueles três povos, e verifica que homens e mulheres naqueles três povos têm comportamentos diferentes, a conclusão só vai poder ser uma. Na verdade, o que define o papel de homens e mulheres é a cultura. Ela foi lá naqueles três povoados, naqueles três povos, que são o povo Arapesh, o povo Mundogumur e os Chambulis. Nos dois primeiros, entre os Arapesh e os Mundogumor, o que ela verificou? Que homens e mulheres têm temperamentos iguais, semelhantes, aliás, né? E que havia pouca diferença entre os papéis sociais entre homens e mulheres. Homens e mulheres eram educados de forma muito semelhante, tá? Muito diferente, por exemplo, do que acontece na nossa cultura, a gente chega lá, tá? Para ficar mais claro, entre os Arapesh, ela verificou que tanto os homens quanto as mulheres eram educados para serem afetuosos, cuidadosos. Então era muito comum, então, que entre esses povos, que todos dividissem todas as tarefas domésticas, sempre tendo esse comportamento mais afetuoso, que na nossa cultura geralmente a gente associa às mulheres. Entre os Mundugumor, né, que foram os segundos povos que ela foi, as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres, eram educadas a serem agressivas. Então não havia diferença do homem agressivo e da mulher mais frágil, como a gente tem aqui no Brasil, nas sociedades ocidentais em termos gerais. O que você tinha lá? Tanto homens quanto as mulheres eram muito competitivos, eram muito agressivos, eram treinados para guerra, para caça, etc. Só que o resultado mais interessante ainda, ela foi encontrar lá entre os Chambuli, que foi o terceiro povo lá que ela foi pesquisar, e entre os Chambulis, ela encontrou um resultado muito interessante. Ela verificou que entre os Chambuli havia uma espécie de inversão daquilo que para nós seria considerado normal, natural. Para nós, geralmente, nós acostumamos associar a mulher ao espaço da casa, ao espaço privado, isso nas nossas sociedades, tá? Os homens são associados com o trabalho fora de casa, enfim, com a agressividade, etc. E ela verificou que lá entre os Chambuli acontecia uma coisa diferente. Ela verificou que nesse povoado as mulheres é que eram educadas a serem mais agressivas, para serem caçadoras, para poder saírem de casa e trazer o sustento para casa, tá? Então as mulheres é que faziam essa figura da agressividade,
essa ideia de ter que prover e trazer o alimento para casa, enquanto os homens, nessa mesma sociedade, enquanto as mulheres saíam para caçar, eles ficavam em casa. Eles eram ensinados a serem mais dóceis, mais afetuosos, e um dado muito curioso, ela verificou que esses homens eram educados a serem mais vaidosos do que as mulheres. Então, eles ficavam em casa ali enquanto as mulheres estavam caçando, fazendo pinturas corporais, se arrumando, né, se adornando, para quando a mulher chegasse, ele está ali bem bonito para suas respectivas companheiras. Então veja como é diferente, em três sociedades diferentes, você encontra temperamentos, comportamentos completamente diferentes entre homens e mulheres. Detalhe, esse estudo é de 1930. Foi publicado em um livro chamado Sexo e Temperamento, que hoje é considerado um clássico aí da antropologia, sobretudo entre as obras que estudam essas relações que eu chamo de relações de gênero. Esse estudo é fundamental para que a gente perceba que parte do nosso comportamento enquanto homens e mulheres, aliás, uma parte muito significativa, aquilo que às vezes a gente acha que é natural da gente, que é o nosso temperamento, mas é porque ela é mulher, ela é assim mesmo, ela chora muito, ou é porque ele é homem, ele é mais estouradinho mesmo, porque ele é homem, você sabe como é homem, né? Ele é estourado. Percebam, olha essas concepções de mundo que nós temos, completamente influenciado por visões sexistas, deterministas, tá? A gente está falando que só porque uma pessoa é homem ou mulher ela vai ter determinados comportamentos. E a Margaret Mead, ela consegue desconstruir esse senso comum e falar, opa, nada disso. Você vai ter sociedades em que os homens vão ser essa figura mais sentimental. Vocês vão ter sociedades em que as mulheres vão ser essa figura mais agressiva, mais impetuosa, tá? Então, com isso, eu consigo demonstrar que uma parte muito significativa do que os homens e as mulheres fazem na sociedade, ou até dos papéis sociais que esses homens e as mulheres ocupam, são, na verdade, construídas culturalmente. E é por isso, gente, a partir de agora, que ao invés de tratar as diferenças entre homens e mulheres somente a partir da ideia de sexo, eu vou usar o termo gênero. Ponto. O gênero ele vai servir para complementar aquilo que o sexo não consegue responder. Tá? Existe uma parte do meu comportamento que não é determinada biologicamente. Essa parte ela é determinada culturalmente. E para poder então falar dessa parte que é determinada culturalmente, eu crio essa ideia de gênero. A ideia de gênero então surge para mostrar que alguns comportamentos como cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora de casa, ser mais agressivo, ser mais dócil, ser chorão, todo esse conjunto de comportamentos que a gente costuma associar a homens e às mulheres são aprendidos em um longo processo de socialização. E essa socialização agora eu quero chamar de socialização de gênero. O que eu estou querendo demonstrar com isso é que tanto homens quanto mulheres, elas experimentam a vida em sociedade e aprendem a viver nessas sociedades de forma diferente. E por isso, então, eu crio o termo gênero. Se você quiser uma definição mais precisa, eu gostaria então de falar que gênero nada mais é do que os papéis sociais que são atribuídos a homens e mulheres. E para a gente ser ainda mais preciso, vou dar uma definição de papel social para vocês. Neste livrinho aqui, chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana, escrito por um sociólogo estadunidense chamado Goffman, ele vai falar um pouquinho pra gente em como a vida social ela é meio teatral. É como se a gente vivesse num grande teatro. E para cada pessoa dentro dessa sociedade é atribuído um papel, como se fosse um teatro, um grande teatro. Então, quando você tem uma peça de teatro, você tem papéis que são representados por atores. Então, a gente seria, nessa concepção do Goffman, nós seríamos atores representando papéis. E quando eu falo um papel dentro do teatro, geralmente você tem um roteiro, com as falas definidas, com os figurinos definidos, com os temperamentos definidos, os comportamentos já estabelecidos. É mais ou menos como se eu dissesse, por exemplo, que em cada situação social você vai basicamente desempenhar um papel.
E esse papel já tem ali mais ou menos as suas falas e os seus roteiros, as expectativas que a gente tem em torno desse papel. Então o papel é esse conjunto de expectativas que se tem em volta de uma determinada pessoa em uma determinada situação. Vamos pegar um exemplo? Quando você entra dentro de uma sala de aula, é esperado que você exerça o papel de aluno. E como aluno, eu espero que você faça silêncio, que você pegue o seu caderno da mochila, que você anote as coisas, que você respeite o professor, que você seja minimamente interessado, que você tente fazer perguntas sobre as suas dúvidas. Enfim, eu tenho ali uma série de expectativas em torno de você, porque você está ocupando o papel de aluno naquela situação. A mesma coisa você vai ter em relação ao professor. Você espera que o professor conheça do conteúdo que ele está falando, saiba dar uma boa aula, escreva determinadas coisas no quadro, faça uma chamada, use determinado tipo de vocabulário. Então, um professor que se comunica de forma muito informal pode gerar um estranhamento. Veja, a gente vive, tá? E isso vale para toda situação. Se você está na sua casa exercendo o seu papel de filho, o seu pai espera um comportamento de você, tem expectativas nesse papel social que você está exercendo de filho. A mesma coisa você em relação aos seus pais. E assim, tá, a gente vai organizando a nossa vida social nas nossas várias circunstâncias de vida. A gente sabe que existem papéis sociais e a gente tenta, em alguma medida, cumprir as expectativas desse papel social. E olha a importância desses papéis sociais na nossa vida cotidiana. A gente consegue prever mais ou menos o comportamento daquela pessoa quando ela está exercendo um determinado papel social. Vamos pegar o exemplo da sala de aula novamente, tá? Quando você entra numa sala de aula e tem um professor e tem os alunos, a gente já sabe mais ou menos como aquela interação entre professores e alunos vai se desenrolar. A gente já sabe porque existe ali expectativas tanto em torno do papel de professor quanto em torno do papel de aluno. Agora imagine que esses alunos dessa sala de aula encontrem esse mesmo professor em uma situação fora de sala de aula. Sei lá, você está andando na rua e de repente você encontra o seu professor num boteco bebendo cerveja. Já imaginou essa situação? Aliás, eu aposto que muitos de vocês já passaram por essa situação de encontrar um professor andando na rua, no shopping, no bar, em qualquer lugar que vocês estejam. E muito provavelmente não foi uma situação muito agradável. Não porque você tenha medo do seu professor, não porque o seu professor não gosta dos alunos, mas simplesmente porque naquele momento vocês não sabem direito o que esperar do comportamento do outro. Naquela situação ali, quando você encontra o seu professor no shopping ou na mesa de bar, você não sabe o que esperar dele, porque naquele momento ele não é seu professor e você também não é aluno dele. Então você não tem como se orientar nessa interação, porque vocês não sabem direito quais são os papéis sociais que vocês estão ocupando, tá? Então, gente, só pra gente fechar essa discussão e a gente retomar o tema do gênero, tá? Quando eu falar de papel social, eu tô falando desse conjunto de expectativas que eu tenho em torno de determinada pessoa e que vai orientar as interações no mundo em que ela está inserida. E aí a gente volta para o gênero. Quando eu falo que gênero é um papel social atribuído a homens e mulheres, eu estou querendo dizer para vocês que homens e mulheres também convivem o tempo todo com expectativas. A gente deposita expectativa nos nossos homens e nas nossas mulheres. E quando eles não cumprem essas expectativas, né, que estão ali naquele papel de gênero, o que vai acontecer com esses homens e com essas mulheres? Vão ser alvo de chacota, vão ser alvo de violência e por aí vai. Existe, por exemplo, uma expectativa de que os homens sejam másculos, sejam viris, sejam fortes, né? Sejam pegadores, garanhões, etc, etc. Quando esse homem está ali num grupo de amigos e ele diz, por exemplo, que chorou ao ver determinado filme, ou que ele está triste, ou que ele está chateado, ele está descumprindo aquele papel social de gênero. Os amigos vão olhar aí, que coisa estranha. Você não é homem, não? Homem não chora, homem não pode ter sentimentos, homem tem que ser durão e por aí vai. Então, quando o homem descumpre essa expectativa que se tem em torno dele, em torno desse papel que eu estou chamando de gênero, ele vai sofrer com determinadas chacotas, com determinadas piadas, e a mesma coisa em relação às
mulheres. Existe, por exemplo, uma imagem muito forte de que as mulheres devem ser dóceis, elas devem ser afáveis, elas não devem questionar muito e por aí vai. Isso foi construído ao longo da história, tá? Eu não estou falando que eu concordo com isso, muito pelo contrário, eu só estou querendo demonstrar que culturalmente se construiu essa imagem de que as mulheres devem ser essa dona de casa, pronta para servir os seus maridos, os seus homens no ambiente doméstico. O que acontece frequentemente em muitas situações quando as mulheres questionam essa posição? Quando as mulheres falam assim, eu não vou ficar aqui fazendo isso, ou eu não concordo com você, isso ela falando para o esposo dela, para o marido dela. Frequentemente é daí que partem as agressões domésticas. É uma violência que o homem geralmente desfere contra a mulher, porque a mulher ela não está cumprindo as expectativas que aquele homem depositou naquela mulher. Veja, essas expectativas eu estou chamando de gênero.